Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um Unbound Investments. Hoje tenho aqui comigo Pedro Lino, CEO da Optimize, sociedade gestora de investimentos focada em fundos de investimento e em PPRs, que nos vai ajudar aqui a falar sobre um tema que é muito comum para todos, mas que nem sempre é tão falado quanto deveria. Pedro, muito obrigado pela presença, Obrigado, por estar Pedro. aqui Obrigado pelo connosco. convite. Muito É um obrigado. prazer estar aqui. Pedro, eu, dando aqui já início à nossa sessão, eu acho que é sempre importante porque falar aqui sobre os básicos dos PPRs, porque aquilo que eu sinto é que o PPR é um produto que toda a gente conhece, mas que nem toda a gente sabe bem como é que funciona. Sim. E eu pedi aqui a tua ajuda, porque melhor que ninguém consegues explicar isto, o que é um PPR e quais é que são as nuances deste produto. Então, é uma pergunta muito complexa. Um PPR é nada mais nada menos do que uma forma como um fundo de investimento, e é uma forma de aplicarmos as nossas poupanças no que é como se fosse uma sociedade, ou seja, os vários investidores contribuem para um bolo e depois a sociedade gestora investe através desse fundo de investimento. O PPR tem uma questão mais específica, que o nome dá a sensação que é só para a reforma. Se bem que inicialmente os fundos PPR foram lançados para serem um complemento da nossa reforma, ou seja, a poupança de médio e longo prazo, na realidade eles servem para muito mais do que isso. Ou seja, eu posso pagar a prestação de crédito à habitação a partir das entregas a partir do 5º ano, posso, em caso de doença ou de desemprego minha ou do cônjuge, posso utilizar o PPR, ou seja, há várias situações em que se pode utilizar o plano de poupança reforma, para além dos benefícios fiscais que estão associados. E os benefícios fiscais são imensos. É desde a entrada à saída, depois já podemos falar sobre isso. Sim, ainda vamos lá. E há muitas vantagens. Agora, temos que também perceber o seguinte: o PPR é uma excelente alternativa para rentabilizar as nossas poupanças. Porque a maior parte dos portugueses têm as poupanças paradas ou têm PPRs que não rendem quase nada, e o que tem que saber é que existem PPRs no mercado que rendem e muito. Por isso é uma alternativa muito boa para investirmos as nossas poupanças. Ok, porque lá está, percebendo que é uma alternativa boa, a sensação que tenho e aquilo que vou recolhendo também é que quando já tomamos a decisão de, ok, eu quero investir num PPR, a minha estratégia passa por aí. A pergunta que surge logo normalmente é qual é que será o PPR certo para mim? Qual é que é o meu perfil? De que maneira é que isto se une aqui tudo, inclusive é com o papel do questionário, para nós percebermos o nosso perfil? Sim. Como é que tudo funciona e como é que acaba por culminar numa determinada estratégia? Então, há dois fatores base: os nossos objetivos de investimento e a tolerância ao risco. Isso é fundamental. Certo. E o que é que cada um quer dizer? Ora, quais são os meus objetivos? É a 1 ano, a 5 anos, a 10 anos, a 20 ou 30 ou 50 anos? Isso permite-nos estipular que tipo de investimento é que devemos fazer. Por exemplo, se alguém quiser ou necessitar do dinheiro num ano ou dois, o melhor é não colocar em produtos ou num nível de risco elevado, porque existem volatilidades no mercado. Ainda este ano tivemos o anúncio das tarifas por parte da administração de Trump e os mercados baixaram em abril 20%. É certo que já recuperaram, mas houve aquele stress, ou seja, quem precisa do dinheiro no curto prazo não pode ter este tipo de stresses. Por isso, saber quais são os objetivos e para que é que estamos a poupar é muito importante. E também no Ativo Banco é possível abrir vários PPRs, ou seja, eu posso ter vários objetivos. Posso ter o objetivo da casa dentro de 5 anos ou 3 anos, a educação dos meus filhos, uma viagem de sonho. Eu posso fazer vários PPRs segregados. Depois, a tolerância ao risco é o quê? Eu dormi bem à noite. Porque, repara, não adianta estares a comprar um PPR ou investir num PPR 100% exposto a ações e que tem estas volatilidades, pode cair 20% e depois subir 20%, se depois não consegues dormir bem. Claro. Porque o que interessa é, nos momentos de stress, nós aguentarmos no nosso investimento. Porque, como vimos este ano, quem vendeu a descer perdeu, não só assumiu perdas, mas provavelmente também perdeu a subida toda, que foi 20% para baixo e 20% para cima. Certo. Por isso é importante que, quando investimos em cada um destes objetivos, destas caixinhas, também percebamos qual é a nossa tolerância ao risco. E, ora, se eu vou precisar de dinheiro no curto prazo, então não posso ter um risco tão elevado. Se o meu objetivo é a 10 anos, a 15 ou 20, então tem que ser um perfil muito mais exposto a ações, porque as ações a longo prazo é o que rende mais.
Ok, lá está. Isto é normalmente muito mais virado para o longo prazo. Claro está, depende do perfil e daquilo que for a estratégia, mas é normal. E agarrando um bocadinho naquilo que estavas aqui a referir, da questão do perfil, de ter mais ou menos aversão ao risco, eu acho que podemos estar aqui os dois de acordo, que nota-se aqui um padrão nos portugueses, que é nós temos muito mais tendência para sermos muito conservadores e para investir em produtos como, por exemplo, os depósitos a prazo, que acabam por ser um bocadinho mais seguros. Porquê é que será que isto acontece e porquê é que deveria ou não continuar a acontecer? Pedro, há muito foco na poupança de baixo risco, no que seja depósitos a prazo, até os certificados de aforro ou até os PPR sob a forma de seguro, que garantem capital, mas que não dão quase rentabilidade nenhuma. Certo. Ou seja, as pessoas, quando vão a um banco ou uma instituição, se lhes dão um produto de capital garantido, esquecem o resto e pensam em eu quero salvaguardar que as minhas poupanças não desvalorizam. Mas esquecem-se que, ao não terem rentabilidade, elas estão automaticamente a desvalorizar por causa da inflação. Claro. E por isso é um mito pensarmos que o capital está ali seguro. Porque ao fim de 5 anos, se um produto de capital garantido, seja sob a forma de seguros ou o que for, não der nada, eu já perdi dinheiro. Certo. E eu tenho que contrabalançar essas alternativas. Porquê que os portugueses ainda são compram muito a ideia do capital garantido e produtos de baixo risco? Porque nós há 12 anos tivemos uma intervenção da Troika, tivemos a bolsa do PSI 20 baixou muito, tivemos escândalos em Portugal como o BES, o BPN, o BPP, a Portugal Telecom. Bem, isto foi um fartado de vilanagem e realmente as pessoas tiveram traumatizadas e com razão Ficaram durante com muito medo, tempo. com receio. Mas, repara, nunca houve um fundo de investimento que tivesse fechado. Atenção que houve obrigações que não pagaram, ou seja, pessoas que tinham dívida de bancos ou dívida da Portugal Telecom que ainda não receberam o dinheiro, certo. Mas os fundos de investimento, quem estava investido em fundos, ganharam sempre e estão muito melhor do que estavam nessa altura. Okay. Ou seja, o fundo de investimento e o PPR é o quê? É uma forma diversificada de estarmos expostos a um conjunto de investimentos. O problema muitas vezes é que as pessoas concentravam tudo, ou iam aos gestores dos bancos, aos gerentes, às corretoras e compravam tudo em ações do BES, ou tudo em ações de uma empresa. E claro que o risco aumenta substancialmente. Por isso, quando temos os momentos de ganância, quando as pessoas querem tudo e até pedem emprestado para investir em ações ou produtos mais risco, esse é que é o perigo. E ficaram todas chamuscadas. O problema é que depois não viraram o chip. E é esse trabalho que nós no Optimize temos vindo a fazer com a literacia financeira e o Ativo Banco também, e acho que é um papel que nós devemos ter para a sociedade, para explicar às pessoas que existem alternativas. Epá, esqueçam o raio dos depósitos a prazo e até os produtos de capital garantido, principalmente se têm um horizonte temporal superior a 5 anos. Não vale a pena, porque comparando, as rentabilidades são muito superiores em PPRs sob a forma de fundo ou outros fundos de investimento. Quer dizer, existem alternativas. E por isso é a questão de desmistificarmos, e é um trabalho longo que eu acho que ainda nos vai demorar muitos anos, mas temos que o fazer. Sim, mas eu acho que também se nota, eu falo daquilo que é a minha experiência, que de facto, em termos de literacia financeira, eu sinto que as gerações, a minha e as que vêm já depois da minha, estão cada vez mais interessadas e mais despertas para este Sem tipo dúvida. de E isso é um excelente questões. sinal. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Até porque, para, eu acho que as pessoas ficam mesmo alertadas que dentro de 30 ou 50, 30, ora em 2050, dentro de 25 anos, segundo o Aging Report da União Europeia, as pensões vão ser 37%, ou seja, exato. É bom começarmos a fazer contas que por cada 1.000 euros vamos ter 370. E isso é o cenário muito otimista, porque os 1.000 euros não considera o subsídio de almoço, que já não paga a segurança social, as ajudas de custo, o carro, ou seja, o cenário é muito pior. E eu acho que a geração mais nova começa a pensar, epá, eu não quero chegar a uma idade onde eu preciso de dinheiro para... é onde se precisa mais, que é a idade da reforma, e queremos alguma estabilidade, e estar a viver com 37% do último salário. Porque se hoje não é possível, Pedro, posso-te garantir que dentro de 25 anos, muito menos. Ok. Pedro, eu vou aproveitar, eu já agora aproveito para fazer este enquadramento, até porque nós durante esta sessão temos sempre quem nos está a assistir, tem espaço para fazer as perguntas que entender, e eu gosto sempre de ir incluindo aqui ao longo da nossa conversa, porque nós temos aqui, neste caso, a Inês Marcão, que nos pergunta o seguinte: posso transferir o meu PPR ou fico presa? Ou seja, isto
também já não é a primeira pessoa que eu ouço a fazer esta pergunta e, portanto, também me pareceu aqui pertinente colocar. Qual é que é a resposta? A resposta é positiva, é que não há prisão nenhuma. Ou seja, um PPR pode ser sempre transferível sem perder qualquer direito adquirido. Por exemplo, eu tenho um PPR numa instituição, sou cliente do AtivoBank, chego ao AtivoBank e digo, eu tenho um PPR numa outra instituição e quero transferi-lo. É o AtivoBank que trata de tudo. Ou seja, o cliente nem tem de ir a outra instituição, porque muitas vezes é desagradável, tentam depois vender outros produtos, não tem sequer que se sujeitar a isso. Vem ao AtivoBank e diz, eu tenho a apólice X no banco, ou na seguradora, ou na gestora Y, transfiram para o AtivoBank. A transferência vem com todo o histórico. Imagina, por exemplo, que tens contribuições desde há 15 anos. Elas são todas transferidas, o histórico, o ano, e, no fundo, não há perda de benefícios fiscais. Também não há lugar a pagamento de impostos porque estamos a falar de uma transferência, não é uma venda. Certo. Cuidado, porque às vezes as pessoas podem ser enganadas. Uma coisa é transferir de um lado para o outro, outra coisa é vender um PPR e comprar outro. São coisas diferentes. Isso, porque realmente eu acho que a questão surge precisamente dessa confusão que as pessoas fazem, porque lá está, a vender não tem necessariamente os mesmos encargos que a transferência, aliás, de todo. É que se vender, se eu tiver um PPR e se eu vender, eu estou a ter um efeito fiscal, ou seja, se eu vendi, vou ter que pagar as mais-valias. Certo. E perdo toda a antiguidade porque o produto extinguiu-se. Eu vendi. Se eu transferir, eu não estou a vender, eu estou só a mudar a localização e em vez de estar na instituição A, está na instituição B. É como movermos isto daqui para aqui. Continuamos a ter esta propriedade. Ela moveu-se, foi de um lado para o outro. Eu não bebi, não vendi, certo. Ou seja, está exatamente o mesmo. É intacto. Está intacto. Em vez de estar na esquerda, está na direita. Certo. Pedro, entrando aqui se calhar num dos temas que se calhar lá em casa quem nos está a ver estão mais ansiosos para nós entrarmos, já fomos aqui falando um bocadinho, que são os benefícios fiscais. Portanto, quer dizer, nós sabemos que este é aquele assunto que deixa toda a gente a tentar fazer contas de cabeça, não é? Sim. Pedro, eu pedia-te, pergunto se consegues ajudar quem nos está a acompanhar a perceber melhor como é que funcionam os benefícios fiscais e, acima de tudo, porque é que fazem jus ao nome benefícios. Sim, há vários benefícios fiscais e é preciso percebermos que não é fácil de explicar porque são bastantes. Certo. Ou seja, é uma coisa boa. Sim, sim. Os benefícios à entrada são os benefícios em sede de IRS. Ou seja, eu posso deduzir até no máximo 20% do meu investimento, com o máximo de 400 euros no meu IRS. Se tiver menos de 35 anos. Ou seja, se eu investir 2.000 euros, 20% dá 400 euros, que eu posso deduzir. Se tiver entre 35 e 50 anos, esse benefício máximo é de 350 euros. Significa que eu tenho que investir 1.750 euros, que é 20%. Acima de 50 anos são 300 euros, ou seja, 1.500 euros de investimento. Ou seja, por cada um destes investimentos eu tenho este benefício máximo. Mas o PPR vai muito para além disso. Porque o PPR, eu costumo dizer que é um dos produtos mais democráticos que existe. É para quem tem 10, 20 ou 30 euros, mas é para quem tem 10 ou 20 ou 30 milhões. Certo. Porquê? Porque o efeito, e neste caso o efeito à entrada é exatamente o mesmo. Ou seja, quem tem 2.000 euros e tiver menos de 35 anos só vai receber 400 euros. Quem tiver 20 milhões também só vai receber os 400 euros. Certo. Mas a grande vantagem dos PPRs é a tributação à saída. O que é que isto quer dizer? Quando eu vender o meu PPR, quando eu precisar do dinheiro, seja para a reforma, seja para pagamento das prestações de crédito à habitação, o que for, ou decidir levantá-lo, que é uma tributação tão baixa quanto 8 ou 8,6% sobre os lucros. Imaginemos, eu investi 1.000 euros no PPR, passado 10 anos tenho 2.000, efeito de simplificação, tenho 1.000, eu em vez de pagar 28% como pagava nos depósitos a prazo ou nos certificados de aforro, eu estou a pagar 8% tão somente. Certo. E isto são diferenças muito substanciais. E às vezes só pensamos quando estamos a vender, se eu soubesse, tinha feito... Não, nós estamos a dizer antecipadamente que tem um benefício à saída. E mais, até há pessoas que ainda têm PPRs antes de 2005, só pagavam 4%. Essas pessoas não vendam os PPRs, pelo amor de Deus, transfiram-nos. Porque essa transferência, como vem com a antiguidade anterior a 2005, mantém os 4%. Para além dos benefícios à entrada, até 400 euros em termos de IRS, dá a saída que é
a tributação menor sobre as mais-valias quando comparado com outros produtos. E existe também um outro benefício, que é eu durante a vigência do PPR, enquanto eu tiver o PPR, eu posso alterar a estratégia do PPR. Por exemplo, eu tenho o PPR agora agressivo, 100% exposto a ações. Mas começa a ficar desconfortável, o mercado subiu muito e queria algo mais conservador. Eu posso transferir uma parte desse PPR para um PPR mais conservador. Ok. Imagina, tenho 1000 euros no agressivo, quero pôr 500 euros no moderado, eu posso fazer essa transferência, não é venda, Certo. essa transferência, não pago impostos sobre os lucros e estou a reduzir o meu risco. Ou seja, o PPR, com o PPR nós conseguimos reduzir o risco sem pagar impostos. Por exemplo, nos fundos de investimento já não é possível. Se eu tiver vários fundos de investimento, um fundo SP500, um fundo mundial, um fundo Europa, se eu quiser reduzir o risco, eu vou ter que vender, pagar as mais-valias e depois já só vou investir o valor líquido. No caso dos PPRs, não. Eu estou sempre a mover o valor bruto. Eu só vou pagar impostos ao Estado aos 65 anos, aos 60, ou quando decidir retirar ou para o pagamento de carta de habitação, naquelas condições. Por isso eu estou sempre a capitalizar mais. E estas são as 3 grandes vantagens e esta da transferência, de podermos mudar de um lado para o outro. A flexibilidade que o próprio produto tem. Essa flexibilidade é única. Claro. E atenção, esta flexibilidade não deve ser confundida com o vender. Muito cuidado. Quando forem instituições financeiras, ou sociedades gestoras, ou seguradoras, ou o que for, nunca é vender, é transferir. Porque assim garante-se os direitos todos. Ok, certo. Pedro, nós aqui no Ativo Banco, uma das questões que gostamos muito de falar são os reforços automáticos. E eu queria aqui perceber qual é que é a tua opinião em relação a esta funcionalidade. Aconselhas, não aconselhas? Como é que achas que deve Eu não costumo dar funcionar? Aconselhamento, mas neste caso, 100%. Porque os planos de investimento, seja, que no fundo são reforços mensais ou reforços trimestrais, no fundo as pessoas podem escolher. E também podem adaptar à sua situação, que eu quero todos os meses reforçar o meu PPR em 20 euros, 25, 50, 1000, 10 mil, o que for. Certo. É trimestral ou é semestral. Mas esses reforços pontuais e esses planos de investimento permitem o quê? Reduzir a emoção, reduzir o risco de eu cometer erros. Porquê? Mais uma vez, durante o ano nós temos oscilações dos mercados. E muitas vezes, quando os mercados baixam, pensamos, eu agora não vou investir, estou com medo. Se já tivermos o nosso plano de investimento automático, nós não vamos pensar nisso. Compramos a subir e a descer. Isto significa o quê? Que alisamos o nosso investimento. Não estamos a comprar tudo no pico, nem tudo no mínimo, mas estamos a ir comprando e estamos a fazer preço médio, que é o que os americanos chamam dollar cost average. Estou a fazer preço médio ao longo do ano. Isto permite o quê? Permite, eu acho, que dar mais estabilidade emocional, porque, por exemplo, se eu investir tudo dia 1 de janeiro, imaginemos eu tenho 12 mil euros para investir, invisto tudo no início de janeiro. Se calhar até é a decisão mais correta. Mas se eu não conseguir dormir bem, se ficar muito ansioso, se calhar é melhor dividir 1000 euros por cada mês. E provavelmente se calhar vou ter um menor resultado, porque tinha investido tudo, mas vou ter uma paz de espírito maior. E nestas quedas que às vezes temos de 20%, eu não vou cometer o erro de vender, porque estou sempre a comprar. Que traz outra segurança e outro conforto a quem... Outro conforto, sim. E neste ano, por exemplo, o que nós temos, os clientes que tinham esses planos de investimento, em fevereiro, março, abril e maio, compraram abaixo do início do ano. Ou seja, até compraram bastante mais baixo, porque como o mercado baixou, aproveitaram para fazer preço médio, que significa que mais rapidamente tiveram mais valias. Ok, certo. Eu sou apologista disso e acho que devemos não só fazer mas vários. Se nós tivermos vários objetivos, podemos pôr 20 euros num, 50 euros no outro, 100 euros no outro. O que as pessoas puderem é aderir aos planos de investimento, porque assim podem fazer reforços nos vários objetivos que têm. Certo, e sem perder a segurança que precisam sempre, isso continua. Sim. E depois também há outra coisa. Para quem tem só os 2.000 euros, ou 1.750 ou 1.000 euros para investir, muitas vezes no fim do ano é que se lembra. Eu quero o benefício fiscal, mas agora 1.500 euros ou 2.000 não tenho. Certo. Se tivessem feito 166 euros por mês... Estava feito. Pois, exato, é a diferença. Isso ajuda imenso. E às vezes eu acho que isso é daquelas coisas que só quando ouvimos alguém a dizer, eu sinto muito isto, é que
parece que a ficha cai Sim. e que começamos a pensar nas coisas de outra perspectiva. É porque, repara, mais uma vez, nós e os portugueses também costumam guardar as coisas para a última da hora. Por isso, a época dos PPRs é esta, é o pico máximo, é novembro e dezembro então é a loucura. E depois, às vezes temos pessoas a perguntar, pois, se eu soubesse, tinha feito ao longo do ano. Claro. Adiram aos planos de investimento, porque assim também esta ansiedade do fim do ano de ir a correr já está diluída, porque uma grande parte do investimento já foi feito. Certo. Pedro, uma das coisas que eu também ouço muitas vezes é, lá está, a questão da confusão que existe, o plano de poupança-reforma, e as pessoas perguntam, ok, isso, trocado por outras palavras, é tudo muito bonito, mas e se eu precisar de tirar o dinheiro antes da reforma? Como é que funciona? Então, há duas formas. Os PPRs têm liquidez diária. Eu, se quiser, subscrevo hoje, amanhã levanto. Por isso é um mito. Há um mito que é, isto é só para a reforma, eu não posso tirar, está ali o dinheiro bloqueado. Não há bloqueio nenhum. Agora, há duas formas de fazer o investimento no PPR. Se eu quiser aproveitar os benefícios fiscais, então eu devo fazer um PPR só para isso. Ou contas de PPR só para isso. Por exemplo, se eu tiver 2.000 euros por ano para investir em PPRs fiscais, para obter o benefício fiscal, eu posso pôr 1.000 euros numa conta e 1.000 euros noutra. E essas contas ficam só para eu receber o benefício fiscal. Todos os montantes que forem acima desses, eu faço um PPR à parte, que não declaro para efeitos de benefícios fiscais, porque eu não quero. Certo. Já declarei o limite já está atingido, portanto já não há necessidade de... Claro. Já não há necessidade. E tudo o remanescente é feito num outro PPR, numa outra conta ou numa outra subconta. E como eu não declarei para efeitos de benefícios fiscais, está liberta a qualquer momento sem devolver nada. Por isso, às vezes temos clientes que, por exemplo, têm 10.000 euros e põem 10.000 euros e declaram para efeitos de benefício fiscal. E depois querem tirar 5.000. Bem, aí vão ter que devolver o benefício fiscal. Porquê? Porque todo o montante foi, o contrato que fizeram com o Estado foi o montante total. Foi sobre aquele montante. E o que nós aconselhamos é, dividam os montantes. É uma conta, é investida o valor máximo que se consegue retirar de benefícios fiscais. Tudo o que é daí para cima, seja 10.000, 50.000, 1 milhão, 10 milhões, são em contas separadas. Porque eu depois, o que é que eu tenho? Tenho um benefício à saída, que é a tributação até 8,6% nesse caso, mas eu posso retirar, posso levantar dentro de uma semana ou um mês e não tenho que dizer nada ao Estado. Lá tem essa liberdade, certo? Por isso o PPR não é só para os 2.000 euros. Eu, por exemplo, eu tenho PPRs, valores substancialmente superiores a esses, não é para o benefício fiscal. Claro. Para isso há um próprio. A longo prazo, quero uma tributação muito mais baixa. Pronto, claro, e faz sentido. Para que pagar 28 se posso pagar 8,6? Não vai. Claro, é preciso estar atento também e perceber, principalmente quem nos acompanha, de certeza que isto são estas pequenas dicas que também acabam por fazer a diferença depois no, e assim, mesmo no final. Nos fundos de investimento, a lei foi alterada o ano passado. Se por acaso tivermos um fundo de investimento mais de 8 anos, existe uma diminuição de 30% do imposto máximo, ou seja, em vez de 28%, pago 18%, 19,6%. Mesmo assim, 19,6% comparado com 8,6%... É uma diferença muito grande, claro. Vou aproveitar aqui para incluir aqui outra questão, porque tenho aqui a Maria Ribeiro, que nos pergunta o seguinte, que eu achei muito, muito interessante e gostava de fazer esta pergunta, que é: e se a gestora falir? Maria, é uma excelente pergunta. Não sei se está a ver, mas essa é uma boa pergunta. Se a gestora falir, temos algumas pessoas preocupadas. A verdade é que não acontece rigorosamente nada. Okay. Porquê? Porque o património é um património autónomo e segregado da sociedade gestora. Cada vez que nós criamos um fundo PPR ou um fundo de investimento, ele tem a sua conta num banco, os títulos estão num banco depositário, tal como o dinheiro, está segregado da sociedade gestora, é auditado externamente, ou seja, é completamente segregado da sociedade. Nós só temos o poder para criar e gerir. Não podemos tocar no dinheiro nem nas unidades de participação. E por isso é que somos regulados pela Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. Se por acaso uma gestora falisse, a Comissão de Mercados iria nomear outra gestora para continuar a gerir o fundo. Okay. Porque como é um património autónomo, em vez de ser a Optimize, seria uma outra concorrente que iria ser nomeada e que iria gerir os fundos com a mesma política de investimento. Okay. Ou seja, a Maria, se tivesse 10.000 euros ou 1 milhão ou 10 milhões nos PPRs da Optimize, se nós falíssemos, não vamos, nós felizmente temos resultados muito positivos e sólidos. Mas se acontecesse alguma coisa,
não teria Não há o qualquer risco problema. de... E atenção, este é o nível de proteção máximo que alguém pode ter, porque se um banco falir e se eu tiver lá 10 milhões, o máximo que eu tenho direito são 100 mil euros. Se uma gestora falir e se eu tiver lá os 10 milhões, eu tenho os 10 milhões. Ok, Esta é que é a grande diferença. ok. É que o Fundo de Garantia de Depósitos garante 100 mil euros, o Sistema de Indemnização dos Investidores para as corretoras e para algumas contas de gestão discricionária garante 25 mil euros. No caso dos fundos de investimento, por serem patrimónios autónomos, é tudo o que lá tiver. Ok, ok, pronto, isto já E é... segurança máxima. Maria, acho que isto é uma, Se é uma tiver resposta... 1 milhão, pode pôr, não há problema. Descansa, exato. Nós estamos aqui já quase a chegar ao final da nossa sessão. Eu gostava de fazer aqui outra pergunta, já em jeito de fecho, que é: um PPR vale realmente a pena para quem é jovem? Porque isto, eu sinto que às vezes também é aqui um bocadinho um mito de eu sou demasiado novo ainda para estar já a pensar. Quer dizer, que acabas de pensar no futuro, não é necessariamente, chama-se reforma, não é necessariamente, não tem de ficar guardado até à reforma, mas é uma questão que surge muito. Faz sentido para alguém que é mais jovem? Sim, essa é uma pergunta também muitíssimo relevante, porque apesar de ser plano de poupança reforma, como já vimos, eu posso subscrever um PPR hoje e levantá-lo amanhã. Exatamente. Por isso isto de reforma não tem nada. Tem aquela parte do benefício fiscal que o Estado nos dá, que é um incentivo para a reforma, Exatamente. mas se eu quiser utilizar como um investimento, posso e devo fazê-lo. Okay. Por isso a minha resposta é, desde que nasce. Ninguém devia sair de uma maternidade sem um PPR. Okay. Esta é a minha filosofia. Porquê? Em vez de darem aquelas contas cheque ou contas, eu já nem sei o que é que dão, se é que dão alguma coisa, mas antigamente havia as contas dos milheiros e etc, que dava 2 ou 3%. Se as pessoas saíssem com uma conta PPR ações, porque quando um filho nasce, o seu horizonte temporal é muito longo. Claro. Por isso tem que ter um PPR com o máximo de exposição a ações possível. Okay. E muitas vezes esse é o erro dos pais. Os pais têm 30, 40 ou 50 ou o que for, têm receio, então investem para os filhos conforme o perfil de risco deles. Jogam mais pelo seguro, a tendência é que jogam mais pelo seguro porque eles próprios são inseguros. Certo. Ora, e o que tem que pensar é qual é o horizonte temporal do meu filho? São 10, 18, 20 ou o que for, ou eu só lhes quero passar o PPR aos 20 anos, mas é um horizonte temporal longo, então é um PPR de ações. Não tenham medo, porque o horizonte é longo. E não podem nunca definir a estratégia dos filhos em função do nível de risco deles. Claro. Que é uma coisa diferente. E às vezes deixamos que o nosso medo se contagie e que não deixe que os nossos filhos, ou nesse caso os mais novos, possam valorizar as suas poupanças no máximo. Por isso, desde os zero. Eu convido as pessoas a procurarem o efeito de investir 10 anos mais cedo. Estamos a falar de centenas de milhares de euros, mesmo com um montante pequeno. Porque é o efeito de capitalização. O Warren Buffett, que é muito conhecido, o senhor que agora vai se reformar, já chegou a ser o mais rico do mundo, a fortuna dele foi feita a partir dos 80 anos. O senhor tem 95. Okay. Não foi antes, foi a amealhar. Depois esta curva exponencial vê-se mais tarde. Por isso, se eu investir 10 anos mais cedo, eu estou a antecipar em muito a minha riqueza. Por isso a minha questão é, quem tem filhos, o dinheiro das prendas de Natal, da Páscoa, dos avós, em vez de comprarem brinquedos, deem dinheiro, 10, 20, 30 euros, lá está. Até no Ativo Banco podem fazer reforço a partir dos 10 euros. Por isso, ou 15 ou 20, todo esse dinheiro, em vez de estar à ordem, ponham a trabalhar a favor das crianças. Os bebés, quando nascem, deviam ter isso, e quando tiver 18 anos, porque esses PPRs mais jovens podem ser, no nosso caso, em nome dos pais, nós aconselhamos os pais a fazerem subcontas. Porquê? Nós nunca sabemos se os filhos com 18 anos se virem 100 mil euros ou 200 mil na conta, se não vão ter ao todo. Claro. Por isso, é preciso também as pessoas terem cuidado, porque o património, quando está em nome dos filhos, é dos filhos. Pois. Podem geri-lo, mas é dos filhos. Por isso, nós aconselhamos fazer as poupanças e os milheiros em subcontas em nome dos pais, mas como beneficiário final em caso de morte já aos filhos, porque os PPRs também permitem isso. E aos 18, aos 20, aos 25 anos vão passando esse património, transmitem-no, também não têm impostos. Okay. Podemos falar isso um dia mais tarde, mas a transmissão de PPR também não tem impostos associados. Por isso, se eu comecei a poupar desde os 0 anos, tenho
200 mil euros aos 18 anos, eu posso dizer, olha, este ano vou transmitir 5 mil euros para o meu filho. No ano seguinte, 10 mil. No outro, ou se vi que ele é bem comportado, até transmite os 200 mil. Ou seja, até aí existe essa flexibilidade também. Até na transmissão. Até na transmissão. É que realmente é até na transmissão, que é muito pouco conhecida, porque os PPRs têm um regime de isenção de imposto de selo. Por isso não pagam imposto de selo e não estão sujeitos sequer à declaração. Por isso é vantagens que são pouco conhecidas e que eu convido as pessoas a explorarem para si e para os seus dependentes. Porque não cuidar do dinheiro dos nossos dependentes é negligência. Dinheiro dos filhos parado no banco ou em certificados ou o que for que não rende nada, principalmente quando o horizonte temporal é longo, eu acho que é um crime. Pedro, eu acho que obrigado pela resposta, acho que foi muito, muito certeira. Tentei ser o mais direto possível. E acho que conseguiste. E acho que quem está lá em casa poderá ter a mesma opinião. Nós chegámos ao fim, Pedro. A ti quero-te agradecer pela conversa, pela disponibilidade e pelo entusiasmo e a paixão que acho que se nota muito quando falas destes temas. Sim. E a quem nos está a acompanhar em casa, muito obrigado também por terem estado desse lado. Quero reforçar que toda esta sessão vai ser disponibilizada posteriormente para poderem acompanhar, rever. Obrigado por terem estado connosco e contamos convosco no próximo About Investment. E agradecer ao Ativo Banco o convite e é sempre um prazer estar aqui a falar de literacia financeira. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.